Já vimos que Jesus Cristo morreu, mas com qual propósito? Vamos ler agora 1 Coríntios 15, 3. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, diz assim, ó: porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então Cristo verdadeiramente morreu, porém Ele não morreu por causa de pecado que Ele tenha cometido. Ele não morreu porque Ele transgrediu a lei ou porque Ele desobedeceu seu Pai, mas Ele morreu por causa do meu pecado e por causa do pecado de cada um de nós. Ou seja, eu vou repetir o que eu falei a semana passada: cada um de nós somos culpados da morte de Jesus, porque foi por causa do nosso pecado que Ele morreu. Ele morreu pelos nossos pecados e não pelos pecados dele mesmo, porque Ele não tinha pecado. Então, um dos motivos, o principal na verdade, pelo qual Ele morreu foi por causa disso, por causa dos nossos pecados. Mas a morte dele foi com um propósito, não foi sem propósito algum. Ele não morreu simplesmente porque falou: eu tô com pena do ser humano, vou morrer por ele. Não, tem um propósito, ele morreu com um objetivo. E é justamente isso que a gente vai tentar entender agora. 1 João João 3,16. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, esse praticamente é o verso áureo da Bíblia Sagrada. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Jesus Cristo morreu para que todas as pessoas, independente de se ela é judia, grega, se ela é brasileira, se ela é americana, se ele tem dinheiro ou se ele não tem dinheiro, todas as pessoas que nele creem pudessem ter direito à vida eterna. Foi para isso que Jesus morreu. Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, o amor de Deus era tão grande que foi capaz de entregar o seu próprio Filho. Uma vez uma pessoa fez o seguinte comentário: Deus, ele é muito covarde. A pessoa ela falou assim, Deus é muito covarde. E aí perguntaram assim para ele: mas por que Deus é covarde? E aí ele disse o seguinte: porque ao invés dele mesmo vir morrer, ele mandou o filho dele. Então ele é covarde. Mas aí a pessoa que estava ouvindo fez a seguinte pergunta para ele: deixa eu te fazer uma pergunta, você é pai? Ele falou: sim. Ele falou: você ama o seu filho? Ele falou: amo. Ele falou: você faz tudo pelo seu filho? Ele falou: faço. Aí o homem perguntou assim para ele: agora deixa eu te fazer uma pergunta, o que seria mais doloroso? Você pagar uma dívida com a sua própria vida? Ou você entregar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa que você nem conhece? O que seria mais fácil para você? Você dar a sua própria vida ou entregar o seu filho para morrer no lugar de alguém? Aí o homem parou, pensou e mudou o conceito dele. Porque Deus entregou o filho dele para morrer por causa dos nossos pecados, mas não sem propósito, para que todo aquele que nele crê, em Cristo Jesus, tenha a vida eterna. Não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus morreu. Bom, Jesus morreu também para tornar evidente a justiça de Deus, ou seja, para confirmar a justiça da lei de Deus. Deus é justo, e a justiça de Deus se revela na sua lei. A lei de Deus, ela é imparcial. A lei de Deus, nós vimos na semana passada que o propósito principal da lei é apresentar o pecado. E aí Paulo vem dizendo assim: por um acaso a lei é pecado? Aí ele mesmo responde, ele falou: de forma alguma. Pela lei vem o conhecimento do pecado, porque eu jamais conheceria a cobiça se a lei não tivesse dito não cobiçarás. Então a lei, ela nos mostra o pecado. Eu só sei que é pecado adulterar porque a lei diz não adulterarás. Eu só sei que não devo matar porque a lei diz não matarás. E ela é imparcial, a lei de Deus é imparcial com todas as pessoas. Então se você adultera, você está passivo de sofrer as consequências da lei. Você está debaixo da lei. Porém, se você não adultera, você está acima da lei, porque a lei não pode te condenar. É que nem a lei de trânsito. Quem é que paga a multa? Quem for o farol vermelho ou quem para o pedestre atravessar? Quem paga é aquele que transgride a lei. Então aquele que transgride a lei está abaixo dela, mas aquele que cumpre a lei está acima dela, porque a lei não pode condená-lo. Não é mesmo? Então nós vimos aqui que a Bíblia deixa isso bem claro. E foi justamente para um dos motivos pelo qual Jesus morreu, foi para mostrar que a lei de Deus não pode ser invalidada. Porque se a lei de Deus pudesse ser mudada,
Se a lei de Deus pudesse ser mudada, então Jesus não precisaria ter morrido. Eu vou ler um texto para vocês que está lá em Romanos. Livro de Romanos, no capítulo 3, vem confirmando o que eu estou falando para vocês. Romanos, capítulo 3, no versículo 24 até o 26. Diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo, Deus o ofereceu seu Filho, como sacrifício para propiciação por meio da nossa fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia, Deus havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo. Então nós vimos que Deus entregou seu Filho para evidenciar, ou seja, para comprovar a justiça da sua lei, comprovar que Ele é justo. Porque se a lei pudesse ser mudada, Jesus não precisaria ter morrido. E nós vimos, a semana passada, que Jesus não queria morrer. Lá no Getsemane, no momento em que Jesus estava orando ao Pai, e que a sua angústia era tão grande que o seu suor se transformou em gotas de sangue, naquele momento ele orou 3 vezes e pediu para o Pai dele em oração, suplicando, gotejando o sangue da face. Ele pediu 3 vezes: Pai, por favor, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu tenha que beber. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. E a vontade do Pai era que o Filho morresse, porque o amor de Deus por nós era tão grande que Deus desejava nos redimir novamente do pecado. Só que a lei de Deus exige a morte do pecador. E o texto que nós lemos agora vem dizendo que no passado Deus havia deixado impunes os pecados do pecador. Como que ele deixou impune? De que forma? Eu vou comentar novamente, nós comentamos a semana passada. Existia uma lei chamada lei cerimonial. Era um rito cerimonial que foi entregue aos judeus para que os judeus pudessem, através desses ritos, apresentar o conhecimento de Deus para todo mundo. Essas cerimônias, elas eram baseadas em sacrifício de animais, sacrifício de cordeiro. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó: sem sangue não há remissão de pecados. Então, para que o pecado possa ser apagado, é necessário que o sangue seja derramado, porque a lei exige a morte do pecador. Então o que acontece? No ritual cerimonial, o pecador, por exemplo, eu pequei contra a lei de Deus, tenho consciência disso, estou arrependido e agora eu quero me redimir perante Deus, só que eu tenho que morrer de acordo com a lei. Só que Deus, misericordiosamente, por amor de nós, Ele proveu um meio para que eu não precisasse morrer naquela hora. Então o que acontecia? Eu tinha que pegar um cordeirinho, tinha que ser de 1 ano e tinha que ser sem defeito. Pegava um cordeirinho, levava diante do sacerdote no santuário, colocava a minha mão na cabeça do cordeirinho, e aí na outra mão eu tinha uma faca. Então com uma mão eu colocava na cabeça do cordeirinho e confessava os meus pecados, e confessava ali para o sacerdote, diante do sacerdote na verdade, mas confessava a Deus os meus pecados com a mão na cabeça do cordeiro. Simbolicamente, por ordenança de Deus, o meu pecado era transferido de mim para o cordeiro. Com a outra mão eu pegava e rasgava a garganta do cordeirinho. Eu imolava o cordeiro, matava, passava a faca na garganta dele, e o sangue do cordeiro, que agora estava contaminado com o meu pecado, porque a Bíblia diz que a vida da carne está no sangue. Então quando nós pecamos, o nosso sangue fica contaminado com o pecado. Então o que acontece? O sangue do cordeirinho, que agora estava contaminado com o meu pecado, era pego pelo sacerdote, o sacerdote levava diante dentro do templo, perante Deus, e lá no templo ele fazia expiação pelo meu pecado. E através desse ministério, esse sacerdote que representa Jesus Cristo, que hoje está lá fazendo esse trabalho por nós perante Deus, então através desse ministério o meu pecado era perdoado. E eu não morria naquela hora, porque uma vítima inocente morria no meu lugar. Mas a lei exigia que o pecador morresse. E Jesus Cristo morreu para cumprir essa exigência. A Bíblia diz que Jesus, ele assumiu o pecado de todas as pessoas e pagou a dívida do pecado lá na cruz. Então a lei diz assim, ó: o salário do pecado é a morte, quem peca tem que morrer. Só que Deus aceitou o sacrifício do cordeirinho, a princípio, substitutivamente, provisoriamente. Quando Jesus veio, Jesus assumiu o pecado de todo mundo e pagou a exigência da lei e morreu. Agora, perante a lei, todos nós estamos justificados. Por quê? Porque a dívida da lei foi satisfeita na pessoa de Jesus Cristo, que na verdade era simbolizado por aquele cordeirinho.
João Batista, quando Jesus se aproximou dele para ser batizado, João Batista apontou para ele e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo morreu para cumprir a exigência da lei, mostrando que a lei não pode ser mudada. Não pode ser mudada. Foi por isso que Jesus morreu, porque a lei não pode ser mudada. E uma prova para vocês de que a lei não pode ser mudada, que aconteceu também no passado com o povo de Israel, está relacionada com a questão da alimentação. Muitas pessoas chegaram e perguntaram assim: bom, de acordo com a Bíblia, existem 10 mandamentos. E o quarto mandamento diz assim: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro da sua porta. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso Deus abençoou, santificou e separou o dia de sábado para ser santos. E o mandamento ele começa justamente com a palavra lembra-te, porque ele sabia que o homem se esqueceria disso. E o mandamento é bem claro: lembra-te do dia de sábado. E então, de acordo com a Bíblia, o sábado é o dia santo, e eu santifico o sábado. Eu guardo o sábado, porque de acordo com a Bíblia eu aceito que o sábado é o dia sagrado, porque é isso que a Bíblia apresenta. No meu trabalho, algumas pessoas já me indagaram perguntando assim: Douglas, porque eu converso com eles, né, sobre a minha fé. E aí eles perguntaram assim: Douglas, deixa eu te fazer uma pergunta, você é casado, não é? Falei: sou casado. Ele falou: se por um acaso surgisse para você a oportunidade de trabalhar, e era um emprego muito bom, só que a empresa exige que você trabalhe no sábado, você ia deixar de trabalhar e levar o sustento para sua família por causa da sua religião, por causa do sábado? Você ia fazer isso? Aí eu falei: bom, levando em consideração que eu quero fazer a vontade de Deus e Deus é fiel para retribuir a nossa fidelidade, então sim, então eu abriria a mão do emprego. Ele falou: mas Deus não ia se importar com isso. Por quê? Porque trabalhar é algo bom e você ia sustentar a sua família. Você não ia trabalhar por qualquer motivo, você ia trabalhar para sustentar a sua família. Mas olha só um evento que aconteceu, justamente falando isso, com o povo judeu. Eu quero ler para vocês, deixa eu ver aqui, ó, lá em Êxodo, no capítulo 16, Êxodo no capítulo 16 vem dizendo o seguinte. Eu só vou dar aqui uma introdução para vocês entenderem. O povo de Israel passou 430 anos escravizado pelo povo egípcio. Depois de 430 anos de escravidão, Deus libertou eles por intermédio de Moisés. Moisés era o guia e eles iam atrás de Moisés, e Moisés os conduzia. O que aconteceu? Quando eles chegaram no deserto, no deserto não tinha comida, não tinha nada. E Deus prometeu que enviaria para eles o maná. O maná na Bíblia é considerado o pão dos anjos. Diz que o maná ele era semelhante a sementes de coentro e ele tinha sabor de bolo de mel. E esse era o pão que Deus havia dado para o povo egípcio durante 40 anos para sustentá-los no deserto. Êxodo diz assim, ó. Êxodo 16, o 4 e o 5 diz assim, ó. Então Yahvé disse a Moisés: eis que farei descer do céu pão. Sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Olha só. Então Deus falou: o povo vai colher todos os dias o maná que eu vou mandar, porque eu quero prová-los para ver se eles andam ou não na minha lei, para ver se eles são obedientes. No 5 diz assim: porém, no 6º dia, olha só, porém no 6º dia, trarão para serem preparados 2 tantos do que recolherem nos outros dias. Eu vou explicar isso para vocês agora na sequência dos outros textos. Agora a gente vai ler do versículo 19 em diante. Então está escrito assim, ó. Êxodo 16, 19. Então Moisés orientou o povo: ninguém guarde o que colheu para a manhã seguinte. Mas eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns guardaram para o dia seguinte certa provisão. Porém aquele alimento criou bichos e começou a cheirar muito mal, e por isso Moisés se indignou contra eles. Deus ordenou que cada um colhesse somente aquilo que era necessário para aquele dia. Cada um devia colher um jarro, aqui na Bíblia é chamado de homer, né? E que correspondia a um jarro, uma determinada quantia, né? Vamos supor que fosse 1 quilo. Um homer não é 1 quilo, mas eu vou simplificar só para vocês entenderem.
Então cada um tinha que colher 1 quilo. Esse 1 quilo era para durar durante as 3 refeições do dia para cada um da sua casa. Então se na minha casa tem 10 pessoas, eu vou colher 10 quilos. Se na minha casa tem 2 pessoas, então eu vou colher 2 quilos. No final do dia, não devia ser armazenado nada para o dia seguinte, porque eles deveriam colher todos os dias de manhã a porção somente para aquele dia. Porém, o Senhor falou assim, olha, não guardem para o dia seguinte. Algumas pessoas não acreditaram que no dia seguinte Deus daria o pão de novo. Então eles guardaram. No dia seguinte, quando eles foram pegar o pão, o que aconteceu? O pão estava cheio de bicho, cheirando mal. E aí Moisés ficou indignado contra eles. Mas aí no versículo 21, continua dizendo, olha, colhiam portanto esse alimento, manhã após manhã, cada um pegava quanto podia comer. E quando o sol fazia sentir o seu calor, ou seja, quando o sol ia subindo, o floco se derretia sobre o solo. Então o maná, eles tinham que colher bem cedinho, porque quando o sol começava a subir, o maná se derretia junto com a neblina, o orvalho, né? Por isso eles tinham que ir bem cedo. Ora, no 6º dia colheram pão em dobro, 2 vezes, 2 homeres, por pessoa. E todos os líderes da comunidade foram anunciar isso a Moisés. Então Moisés lhes esclareceu, eis que ordenou o Senhor, amanhã é o dia de repouso, o sagrado sábado, consagrado ao Deus eterno. O que quiser assar esse alimento no forno, assai hoje. E os que desejardes cozer, cozei em água hoje. E tudo o que sobrar, separai e guardai para amanhã do sábado. E assim procederam, guardando o alimento colhido até a manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal e nem criou qualquer bicho. Então ordenou Moisés, comei-o hoje, porque este é o dia do sábado do Senhor. E portanto não achareis o alimento depositado sobre o solo do campo. 6 dias o recolhereis, mas o 7º dia é o sábado, não o encontrareis no chão. Mesmo assim, olha só que povo teimoso. Mesmo assim, no 7º dia, alguns do povo saíram para colhê-lo, porém de fato não acharam. Então admoestou o Senhor a Moisés, até quando recusareis obedecer os meus mandamentos e as minhas leis? Então vejam só, a gente precisa comer para permanecer vivo? Precisa, que nem diz o ditado, saco vazio não para em pé. Todos precisamos do alimento. Agora lá no deserto eles viveram 40 anos, e durante 40 anos Deus mostrou que a sua lei não devia ser violada. E ele falou, todos os dias vocês vão colher. Então chegava no domingo, primeiro dia da semana, eles colhiam 1 quilo, na segunda 1 quilo, terça 1 quilo, quarta, quinta 1 quilo. Na sexta-feira eles deviam colher 2 quilos. 1 quilo para comer na sexta e o outro quilo para comer no sábado, porque no sábado Deus não ia enviar o pão para que eles não tivessem que sair lá e colher. Então esse é um outro evento que mostra que a lei de Deus verdadeiramente não pode ser violada. O alimento é necessário, é importante, é por isso que a gente trabalha para ganhar o sustento, para comprar o pão de cada dia, e Deus deseja fidelidade. E Ele promete que Ele abençoa cada um daqueles que são fiéis na semana, para que no sábado possam agradecê-lo, devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele nos concedeu como bênção na semana, para que Ele possa nos abençoar então, e para que nós nos tornemos filhos dEle, porque muitas pessoas acreditam assim, eu também sou filho de Deus. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso, e eu acreditava assim também quando eu não entendia. Eu sou filho de Deus também. Mas a Bíblia apresenta que todos somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus, o próprio Jesus falou, filho de Deus é somente aquele que faz a vontade do Pai dele. Esse é filho. E outro texto, Paulo diz que filho de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Os demais não são filhos de Deus. Em determinada ocasião, Deus chamou os fariseus de filhos do diabo, porque eles seguiam as obras do diabo. Então aqueles que fazem a vontade de Deus são filhos de Deus. Quem não faz, não é. Então, queridos irmãos, nós podemos perceber aqui que verdadeiramente Jesus morreu, voltando agora ao princípio. Jesus morreu para provar que a lei de Deus não pode ser mudada, para satisfazer a justiça da lei de Deus, que exige a morte do pecador. Então Jesus assumiu o meu pecado, o pecado de todos vocês, foi lá e pagou a dívida. Pronto, a lei está satisfeita. A lei exigia que o pecador morresse, Jesus mesmo sem pecado foi lá e morreu. Agora nós temos a oportunidade de escolher. Nós queremos agora continuar no pecado ou continuar vivendo em conformidade, ou viver em conformidade com a lei de Deus e de acordo com o exemplo de Jesus Cristo. Bom, vamos ver aqui também por que mais que Jesus morreu. 1 João 5,20. 1 João no capítulo 5, versículo 20. Deixa eu achar aqui.
Você pode tirar a foto disso? Diz assim, ó, 1 João 5,20. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido conhecimento para conhecermos o verdadeiro. Valeu? O verdadeiro Deus. E nós estamos no verdadeiro, isto é, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, um outro dos propósitos da morte de Jesus foi para nos dar o conhecimento de Deus. Jesus veio para viver a lei de Deus, porque a lei de Deus é símbolo do seu caráter. Então, quando Jesus veio e mostrou como se deve guardar a lei de Deus, Ele nos deu o conhecimento de como é Deus. Como nós vimos lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho para morrer por nós, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio para nos dar conhecimento do amor de Deus. E hoje nós sabemos verdadeiramente que Deus nos ama, porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, porque essa era a vontade do Pai. Bom, então Ele veio para nos comunicar o conhecimento de Deus. Ele veio também para nos habilitar a obedecer à vontade divina. Como nós já comentamos, por causa do pecado, o ser humano agora adquiriu uma natureza corrompida. Então hoje, naturalmente, nós pendemos, ou seja, nós sempre pendemos para o lado errado, sempre para o lado contrário às coisas de Deus. Hoje ninguém, por você mesmo, pela sua própria força ou pela sua própria vontade, ninguém consegue obedecer às coisas que Deus manda. Naturalmente não, porque o nosso desejo é contrário às coisas de Deus e a favor das coisas que são contra Deus. É por isso que Jesus morreu, para hoje nos dar a oportunidade e o poder para vivermos agora em obediência a Deus. Porque se Jesus não tivesse morrido e mostrado isso pela sua vida que é possível, hoje nós não teríamos como obedecer aquilo que Deus pede. E nós vamos ler isso agora, lá em Romanos 5,19. Romanos no capítulo 5, versículo 19, diz o que eu falei para vocês. Olha só, sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, que é no caso Adão. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Então é por causa da obediência de Jesus Cristo que hoje nós temos a oportunidade de obedecer também, porque Ele mostrou que é possível, e Ele morreu para que nós não morrêssemos, porém pudéssemos viver agora para Deus, em obediência à vontade de Deus. Vamos ler ainda o capítulo 6, versículo 16 e 17. Diz assim, ó: não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desse a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino que fosse submetidos. Eu vou explicar para vocês da seguinte forma, o que está escrito aqui. Muitas pessoas hoje dizem assim: ah, eu tenho livre-arbítrio, Deus me deu livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. As pessoas falam isso porque não entendem o que é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Eu vou ler de novo só o primeiro texto aqui, o versículo 16, para vocês tentarem entender. Por um acaso vocês não estão informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem vocês obedecem? Ou seja, do pecado para a morte, ou seja, da obediência que leva à justiça? Então Paulo está dizendo o seguinte: por um acaso vocês não sabem que quando vocês se entregam para ser servos de alguém, vocês agora se tornam escravos dele? Ou escravo do pecado que leva à morte, ou escravo da obediência ou da justiça que leva para a vida? Em outras palavras, o livre-arbítrio que Deus nos deu, na verdade nós precisaríamos de mais tempo para destrinchar esse assunto específico aqui da palavra. Mas como o nosso assunto é hoje, então eu vou dar um resumo para vocês. O livre-arbítrio que Deus nos deu é para escolhermos quem nós queremos servir. Queremos servir a Ele, que é um Deus de amor e que já demonstrou o seu amor por nós, ou nós queremos servir as paixões pecaminosas da nossa carne, que são contrárias à vontade de Deus e que estão de acordo com a vontade do inimigo de Deus. A partir do momento que... Então, esse é o livre-arbítrio que Deus nos dá. Se você escolher, não, eu quero servir a Deus, Deus me deu o livre-arbítrio para escolher, então eu vou escolher servir a Deus. Então agora, a partir do momento que você escolheu, você se torna escravo de Deus. Não porque Ele te escraviza, mas porque o amor dele por você é tão grande, e você, ao reconhecer o amor dele por você, você deseja agora servi-lo voluntariamente. O serviço que nós prestamos a Deus é voluntário, e Deus não pode
Deus não pode aceitar serviço forçado. Ele não força ninguém. Então se você escolheu, não, eu quero servir a Deus, então você agora tem que se tornar escravo dele. E para que você possa viver em obediência a ele, você deve conhecer as Sagradas Escrituras, porque é aqui que está revelado qual é a vontade dele. Agora, se você fala, não, eu não vou servir a Deus, então você não precisa nem fazer esforço para andar no caminho contrário, porque naturalmente você já vai. E quando você escolhe o pecado, você se torna escravo do pecado. Só que a escravidão do pecado é diferente da escravidão divina. Porque a escravidão divina é uma escravidão voluntária, que você escolheu servir, mas o pecado não. Por exemplo, pega um fumante. O fumante, ele tem o hábito de dizer assim, olha, eu não paro de fumar porque eu não quero, porque a hora que eu quiser eu paro. E eu tenho um exemplo do meu pai para isso. Se você chegar para um fumante e falar assim, então tá, então para de fumar agora, decide que vai parar e para. Veja se ele vai conseguir. Veja se ele vai conseguir ou não. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque o pecado escraviza. E mesmo que ele queira parar, ele não consegue por ele mesmo. Se ele não tiver uma força de vontade muito grande, motivada pelo poder de Deus na vida dele, porque ele quer realmente, do fundo do seu coração, ele não consegue. Porque o pecado escraviza verdadeiramente. Porém, Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo, não sei quantos sabem, mas para quem trabalha com bois, o jugo é aquela estrutura de madeira que é colocado sobre o pescoço do boi, através do qual é preso um instrumento e o boi sai puxando aquele instrumento assim para arar a terra. Aquilo que vai no pescoço do boi é o jugo. Então aquele jugo é posto sobre ele para que ele possa agora servir aquele que está no comando. Então aquele é o jugo posto sobre o boi. Quando Jesus fala assim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, ele está dizendo assim, ó, tomai sobre vós a minha direção. Ou seja, escolham ser guiados por mim. Deixe que eu guie a vida de vocês, porque a maneira como eu guio a vida de vocês é suave. E o peso que eu ponho sobre vocês para que vocês puxem é leve, porque o peso mais pesado, que é o pecado, Jesus Cristo já levou. Hoje, nós não vivemos mais debaixo do pecado, mas debaixo da graça. Hoje, nós não precisamos mais carregar os nossos próprios pecados, porque Jesus já carregou. E o que pesa e nos oprime é o pecado. Sendo que Jesus já levou o nosso pecado, se nós entregarmos nossa vida para Ele, Ele carrega os nossos pecados e nos leva a viver uma vida de obediência. E é somente essa a paz é somente dessa forma que nós podemos encontrar a verdadeira paz. Jesus disse assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Não vou lá dou como o mundo a dar. Então a paz de Cristo é uma paz que você trabalha hoje tranquilo, chega no final do dia em casa tranquilo, sem preocupação, crê que no dia seguinte você vai levantar para um novo dia, entrega a sua vida para Deus e Ele vai guiar a sua vida, e você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Somente quando nós verdadeiramente confiamos em Deus e deixamos que Ele guie a nossa vida com o seu jugo, é que nós podemos ter a verdadeira paz. É por isso que muitas pessoas têm depressão, se matam, tentam tirar a própria vida ou cometem crimes hediondos, porque não tem paz, porque não conhecem a verdadeira paz que Cristo deseja dar. Bom, então nós vemos aqui que Cristo, Ele morreu também para nos habilitar a obedecer à vontade de Deus. Então Jesus também, como nós comentamos agora, né? Ele também morreu para nos salvar da escravidão dos pecados. Isso está lá em 1 Timóteo 1,15. Eu vou ler para vocês aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então Jesus veio justamente para nos salvar-nos da o quê? Da escravidão do pecado, a nós que somos pecadores. Veio também para nos livrar do mundo. Veio para que pudéssemos viver em união com Ele. 1 Tessalonicenses 5. Olha só, Jesus morreu para que nós pudéssemos novamente ter união com Ele. Porque como nós vimos no começo, o pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. Jesus veio justamente para derrubar esse muro de separação e nos reconciliar novamente com Deus. E nós vamos ver no finalzinho que o desejo de Deus é que nós nos reconciliemos com Ele. E foi para isso que Jesus morreu. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10 confirma o que eu falei para vocês. Olha, porque Deus não nos designou para a ira,
mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados ou quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Jesus morreu para nos unir novamente com Deus. Mesmo se Jesus disse assim, ó, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá. E Jesus comparou a morte desse mundo a um sono. Por quê? Porque a morte que Jesus morreu na cruz do Calvário não foi essa morte física, foi a morte eterna. Porque a lei exige a morte eterna do pecador. Morreu, acabou, nunca mais tem outra oportunidade. Mas Jesus morreu a morte eterna para que nessa vida nós pudéssemos ter a oportunidade de escolhermos participar da vida eterna que Ele tem direito. Então hoje, quando nós morremos, aqui a Bíblia diz assim, ó, Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados ou quer dormindo, ou seja, morremos, vivamos unidos a Ele. Jesus promete que aqueles que estiverem dormindo hoje em Cristo Jesus, ou seja, na fé dEle, quando Ele voltar, Ele vai devolver a vida. Mas aqueles que infelizmente não aceitaram Ele como sendo doador da vida, já estão mortos para a vida eterna. E no dia que ressuscitarem vai ser só para receber o juízo eterno mesmo. Bom, vamos lá. Então morreu para que pudéssemos ter união com Ele. Morreu também para se tornar o nosso sacerdote e fazer expiação pelos nossos pecados. Isso está em Hebreus. Muitas pessoas hoje dizem... muitas pessoas hoje dizem que existem alguns santos intercedendo por nós lá no céu. Por exemplo, a Maria, a mãe de Jesus. Algumas pessoas acreditam que Maria está lá intercedendo por nós e oram até para Maria. Mas a Bíblia apresenta que só existe um intercessor, um sacerdote, somente um que pode fazer expiação pelos nossos pecados. Por que só um? Porque só existe um que veio aqui, abriu mão da sua natureza divina para assumir a natureza humana, viveu as consequências do pecado na sua própria vida, passou pela experiência que cada um de nós passamos, como nós vimos a semana passada, num dos textos aqui, que eu não lembro qual foi, mas diz que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, e ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ele foi pecado da mesma forma que nós. Por quê? Para que agora lá perante o Pai, ele possa dizer assim, Pai, olha só o Douglas, eu passei pelo que ele passa, realmente é difícil, não é fácil, só que ele aceitou o meu sacrifício. E Ele está dando provas de que deseja verdadeiramente abandonar o pecado e viver em conformidade com a sua lei. Olha aqui, Pai, as feridas na minha mão, eu morri por Ele. Eu passei pela prova que Ele está passando, Pai. Só que Ele se arrependeu e aceitou o meu sacrifício. Por favor, aceita Ele. Ele está arrependido, aceita, Pai, porque eu morri no lugar dele. Essa é a intercessão que Jesus Cristo faz. Foi por isso que Ele morreu. E é por isso que Ele é o único, não existe outro. A Bíblia diz, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o justo. Não existe outro nome, só Ele, porque só Ele sabe o que é padecer. E padeceu e foi obediente até a morte, em morte de cruz a palavra diz. Foi para isso que Ele morreu. E nós vamos ler aqui agora, justamente aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 17. Eu quero ler para vocês esse texto. Ele é muito importante para que nós possamos entender o porquê que Jesus morreu. Hebreus 2,17 diz assim, ó: por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Isso confirma o que eu falei agora. Mas aí nós vemos aqui uma palavra esquisita, chamada propiciação. Então ele morreu para que pudesse fazer propiciação perante Deus pelos nossos pecados. Mas o que é propiciação? Eu fui pesquisar e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu procurei no dicionário bíblico. Propiciação significa o seguinte: propiciação é o ato realizado para aplacar a ira de Deus, de modo a ser satisfeita a sua santidade e a sua justiça, tendo como resultado o perdão do pecado e a restauração do pecador à comunhão com Deus. No Antigo Testamento, a propiciação era realizada por meio dos sacrifícios do Cordeirinho, como eu já falei, os quais se tornaram desnecessários com a vinda de Cristo Jesus, que se ofereceu como sacrifício em lugar dos pecadores. E isso nós vemos lá em Êxodo 32:30, Romanos 3:25, 1 João 2:2, falando justamente sobre essa questão. Então a propiciação que Jesus faz é justamente essa. Assumindo o nosso lugar, Ele vai lá agora e pleiteia perante o Pai. Ele suplica por nós perante o Pai. Então foi por isso que Ele morreu, para se tornar o nosso sumo sacerdote. Agora aqui tem mais dois motivos pelo qual Ele morreu. E aí então nós vamos passar agora para a parte final. Bom,
Ele morreu para nos tornar justos perante Deus. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, ou seja, seu Filho, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então agora, por causa do sacrifício de Jesus Cristo, que era justo e não merecia morrer, mas morreu por nossa causa, por amor a nós, agora, assim como ele não era pecador, mas morreu assumindo nosso pecado, nós que não éramos justos, agora por causa da justificação dele, nos tornamos justos perante Deus. Mas não por nós mesmos, mas porque agora todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, Deus olha para o pecador e enxerga não o pecador, mas Jesus Cristo, o seu Filho, que está lá perante ele e assumiu o lugar do pecador. Então hoje nós somos justificados perante Deus porque Jesus Cristo assumiu o nosso lugar. E como ele é justo, então como nós aceitamos o sacrifício dele no nosso lugar, então Deus aceita a justiça de Cristo, mas por causa da nossa fé. Se nós não aceitamos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, infelizmente nós estamos com os nossos pecados sobre nós mesmos. Os nossos pecados não foram lançados sobre Jesus. E no dia da ira de Deus, no dia do julgamento final mesmo, cada um vai assumir seus próprios pecados. Queridos irmãos, é por isso que o inimigo nos tenta tanto. Há na Bíblia um texto que diz assim: o inimigo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como se fosse um leão, procurando alguém para tragar. O inimigo hoje, ele coloca diversas pedras no nosso caminho para que nós caiamos. Sabe por quê? Porque todas as pessoas que se arrependeram, os pecados dela cairão sobre Satanás. É que eu não falei tudo, porque não era o tema. Mas naquele ritual do santuário terrestre, depois que era feita a expiação do pecado, que estava sobre o cordeiro, e do cordeiro, através do sangue, era levado para dentro do santuário, uma vez por ano, imagine como que estava o santuário. Imagine só todo o povo de Israel pecando o ano inteiro, e aquele sangue sendo jogado dentro do santuário. Imagine como que era o santuário no final de um ano. Então, uma vez por ano, era realizado num dia especial a purificação do santuário. E era oferecido um único cordeiro em favor dos pecados que estavam dentro do santuário. E aí o sacerdote, não mais o pecador, mas o sumo sacerdote, pegava então, assumia os pecados sobre ele mesmo. Aí ele colocava a mão sobre um bode, que era escolhido para esse fim, confessava os pecados que estavam dentro do santuário, que eram os pecados do povo todo, durante o ano todo, confessava na cabeça do bode. Então, simbolicamente, o pecado passava do sumo sacerdote e do santuário agora para o bode. Esse bode, que representava Satanás, era levado para o deserto, e lá no deserto ele morria à míngua, de calor, de sede, de fome, morria sozinho, levando os pecados de todo o povo. Só que tem um detalhe: os pecados ali eram somente daqueles que haviam se arrependido, porque os únicos que ofereciam o cordeiro eram os que se arrependiam. Quem não se arrependia, como que ele vai buscar o perdão de algo que ele não está arrependido? Por exemplo, eu quebrei a lei de Deus, aí alguém chega e fala assim: Douglas, você transgrediu a lei, você passou o farol vermelho, Douglas. Só que eu não vi que eu passei o farol vermelho, eu estava distraído. Mas aí o CT lá na frente fala: olha, você passou o farol vermelho. Aí eu falei: eu não passei. Ele falou: passou. Eu falei: eu não passei. Eu acho que eu não passei porque eu não vi, mas na verdade eu passei porque o CT viu. Então, se eu não estou arrependido, se eu não tenho consciência do meu pecado, como que eu vou me arrepender do pecado que para mim eu não cometi? Então, todo aquele que se arrependia oferecia o cordeiro. E aí o que acontece? Jesus Cristo assumiu os pecados de todos aqueles que se arrependiam, mas no final, aqueles que não se arrependeram vão levar seu próprio pecado. É por isso que Satanás nos leva a irmos contra a lei de Deus e a continuar no pecado. Por quê? Porque quanto mais gente se perder, menos pecado sobre ele, porque cada um vai levar seu próprio pecado. Agora, aqueles que se arrependerem terão seus pecados lançados sobre Satanás, e Satanás vai pagar pelos pecados que ele nos levou a cometer. Mas isso só se nós nos arrependermos. Bom, e agora o último, na verdade existem vários, mas dentre os que nós estamos abordando, o último motivo pelo qual Jesus morreu foi para destruir definitivamente o pecado e tirá-lo de sobre nós. Isso está lá em Hebreus 9. Hebreus 9, no versículo 26 até o 28. Hebreus 9, do 26 até o 28. Opa, mais uma. Diz assim, ó: ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez só por todas,
Por que de uma vez por todas? Porque naquela lei cerimonial que simbolizava ele, um cordeirinho tinha que ser sacrificado todos os dias, de manhã às 9 horas da manhã e à tarde às 3 horas da tarde. Então todos os dias o cordeiro era sacrificado, todos os dias. E se Cristo não tivesse cumprido a lei, então Cristo ele deveria se sacrificar várias vezes também, para cumprir a exigência daquela lei. Mas aqui ele vem dizendo assim, olha, Cristo, ele manifestou-se uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez não mais para eximir o pecado, mas para brindar a salvação a todos os que o aguardam. Então olha que interessante, aqui vem dizendo assim, ó, ele aparecerá, ele foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas. Por que de muitas pessoas e não de todas? Pelo motivo que eu falei de você, porque ele só vai tirar o pecado e lançar sobre Satanás daqueles que se arrependeram. Agora, daqueles que não se arrependeram, ele não pode tirar o pecado, porque a pessoa não quer abandonar o pecado. Então essa pessoa vai levar o pecado dela mesma. Então Cristo não veio para tirar o pecado delas ou para perdoar o pecado delas, porque elas não querem. Elas não querem o perdão, querem continuar no pecado. Então Jesus se manifestou para tirar o pecado de muitos. E quem são esses muitos? Todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados, se voltarem para Deus, aceitarem o sacrifício de Jesus no seu lugar e agora viverem em conformidade com o exemplo que Jesus Cristo deu. E o exemplo que ele deu está onde? Aqui, ó, nas Sagradas Escrituras. Não só nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que relatam o período de quando ele esteve aqui, mas também em todos os outros escritos dos profetas, incluindo o Antigo e o Novo Testamento. Bom, irmãos, então nós vimos que o pecado causa morte, causa separação, e nós somos pecadores por natureza, e sem Deus a gente não consegue obedecer a Deus, mas Jesus Cristo morreu justamente para que pudéssemos obedecer, e eu reconheço que eu sou pecador, e agora eu sei que a única maneira de alcançar perdão é me arrependendo, abandonando os meus pecados, e buscando a Deus agora e vivendo na fé de Jesus. Mas e agora, o que eu devo fazer então? Agora que eu tenho consciência de tudo isso, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E é isso que nós vamos ler agora. Nós vamos ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 textos que falam o que cada um de nós agora, depois de termos consciência do nosso pecado, o que nós devemos fazer. Primeiro texto, Colossenses 3. Colossenses capítulo 3, versículo do 1 até o 10. Prestem bastante atenção, porque essas palavras é como se o próprio Deus estivesse agora falando para vocês. E na verdade porque essa é a palavra dele. Prestem atenção. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos lá do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida já está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer agora tudo o que pertence à natureza terrena. E quais são essas coisas? Imoralidade, imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e a ganância, que também é a idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também vocês andaram lá no passado, quando ainda viviam com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com as suas atitudes, e vos revestistes agora do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, queridos irmãos, primeira coisa a fazer é abandonar essas coisas. Abandonar as coisas antigas que vivíamos praticando no pecado, as quais são os desejos naturais do nosso corpo, para vivermos agora em conformidade com as coisas que nós adquirimos ao buscarmos o pleno conhecimento daquele que morreu em nosso lugar. O que mais? Tiago 4 agora. No livro de Tiago tem mais um alerta aqui, mais uma orientação sobre o que nós devemos fazer, agora que nós sabemos que Jesus morreu por nós. Tiago no capítulo 4, do versículo 7 até o 10 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós também. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o vosso coração. Entristecei-vos,
Arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. É isso que a gente tem que fazer. 2 Coríntios agora, 2 Coríntios no capítulo 5, do versículo 19 até o 21, diz assim: pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo Jesus, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos irmãos, devemos nos reconciliar com Deus. Essa é a única maneira de gozar dos benefícios que a morte de Jesus Cristo trouxe para todos os pecadores. Precisamos nos reconciliar com Ele. Hebreus 12, 1 e 2 agora. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Queridos irmãos, precisamos agora correr a corrida que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o qual, em troca do júbilo e da alegria que lhe estava proposta, suportou até mesmo a vergonha. Hoje as pessoas pensam assim: mas servir a Deus eu fico com vergonha de andar com a Bíblia, eu fico com vergonha de falar que eu sou crente, eu fico com vergonha porque eu acho que as pessoas vão rir de mim, vão me achar careta. Mas imaginem Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo que existe foi criado por Deus, por meio de Cristo Jesus. Foi Jesus Cristo quem colocou a mão na massa e criou todas as coisas, pela palavra do seu poder, que na verdade é o poder que vem do seu Pai. Imagine Ele, o Criador de todas as coisas, suportou a humilhação, a vergonha, foi cuspido na face, foi bofeteado, foi crucificado, vestiram uma coroa de espinhos na cabeça dele. E a tradição diz, a história diz que Jesus Cristo ele foi crucificado nu. Em respeito à figura que se tem da pessoa de Jesus, pintam ele com aquela venda, né? Mas na verdade ele foi crucificado nu, porque esse era o costume do hábito. Os bandidos, aqueles que eram crucificados sem roupa. Imagine, tamanha vergonha essa ele enfrentou para nos libertar dos nossos pecados, e hoje a gente tem vergonha de segui-lo. Jesus disse assim: aquele que não me confessar diante do meu Pai, aquele que não me confessar diante dos homens, eu também não o confessarei diante do meu Pai. Agora imaginem só que coisa grave é Jesus não nos confessar, porque se é Ele que está lá, perante o Pai, intercedendo por nós e suplicando que o Pai aceite o nosso arrependimento, se Ele não nos confessar diante do Pai, o que será de nós? Nada. Vamos levar os nossos próprios pecados, e o fim do pecador é a morte, como nós vimos. Bom, vamos ler agora 1 Coríntios 15. Já está acabando aqui. 1 Coríntios 15, o 33 e o 34. Olha só o que está escrito, 1 Coríntios 15, 33 e 34. Não vos enganeis. Gente, olha só, esse texto é forte. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e declaro isso para a vossa vergonha. Então, aqui o que ele está dizendo aqui, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado que diz assim: diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Eu tinha um amigo que ele frequentava a igreja comigo. Daniel. Isso já há alguns anos atrás. E ele frequentava a igreja há não muito tempo, fazia pouco tempo que ele havia se convertido, ia na igreja de terno, ia se batizar, e ele cantava com a gente, participava das coisas da igreja. Só que ele tinha algumas amizades que eram do mundo, da antiga vida dele. E num determinado dia, os amigos antigos dele, chamaram ele para sair. E ele foi, eram amigos dele, ele não sabia para onde que eles iam. Eles entraram no carro e foram cometer um assalto.
E esse meu amigo Daniel estava junto. Como os outros eram de má índole, eles já tinham o costume de lidar com essas coisas, mas o meu amigo que era inocente não. E como ele não sabia como lidar, ele nem sabia que eles tinham ido cometer um assalto, ele foi pego pela polícia, foi o único que foi pego. O único que foi pego. E ele foi preso. E depois foi transferido para o interior. E ele morreu na cadeia. Ele morreu na cadeia. Então, em cima disso que eu estou falando para vocês, Paulo diz assim, ó, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais. Porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus e declaro isso para vossa vergonha. Então, queridos irmãos, agora que nós sabemos dessas coisas, precisamos pedir a Deus que nos ajude a escolher as nossas amizades. Porque as más companhias, conforme o próprio Paulo falou, corrompem os bons costumes. Se nós estivermos procurando andar nos caminhos de Deus, mas continuarmos andando em conformidade com os maus hábitos dos nossos velhos amigos, infelizmente nós seremos corrompidos a continuar vivendo com eles. Então, não é para a gente deixar e abandonar os nossos amigos, mas é para nós deixarmos agora de praticar as mesmas coisas que eles praticavam. E agora, dois textos só para finalizar. Ezequiel 18, 21 e 28. Ezequiel 18, 21 e 28 diz assim: no entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Aí no 28 diz assim: por refletir sobre todas as ofensas que cometeu e se arrepender de havê-las praticado, desviando-se delas, esta pessoa com certeza viverá, não morrerá. Então, queridos irmãos, o que devemos fazer agora? Se arrepender e abandonar os pecados. Porque Jesus promete que aquele que pratica a lei vive, porque foi para isso que ele morreu, para que nós pudéssemos ter direito à vida que ele, sendo justo, tem direito. E o último texto, então, para a gente encerrar essa palestra, é Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 e 27. Diz assim: porque... esse texto é forte, hein? Porque se vivermos deliberadamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectativa de juízo e fogo ardente, prestes a consumir todos os inimigos de Deus. Então, queridos irmãos, depois que a gente agora passou a conhecer o que é a verdade e qual é a vontade de Deus para nós, se deliberadamente, ou seja, de livre e espontânea vontade, nós escolhermos continuar vivendo no pecado, já não resta mais sacrifício para nós. Porque Jesus morreu, como nós já vimos, para tirar o pecado daqueles que se arrependem. Se eu continuo no pecado, é evidência de que eu não quero abandonar o pecado. E esse pecado Jesus não pode levar. Cada um vai levar o seu próprio pecado. Então, o sacrifício dele já não tem mais efeito para nós. Já não resta mais sacrifício para nós. Mas isso se escolhermos continuar vivendo de livre e espontânea vontade. E no 4:7 finaliza então, Hebreus 4:7 finaliza dizendo assim: determina Deus uma nova oportunidade, e Ele chama essa oportunidade de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, e conforme o que já fora proclamado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, Deus determina para nós uma nova oportunidade. Uma oportunidade no tempo que se chama hoje. E a oportunidade é um apelo. E o apelo diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a única maneira, queridos irmãos, de sermos beneficiados com a morte de Jesus Cristo. Ouvirmos o chamado, ouvirmos o apelo da sua palavra, da sua voz, e atendê-la. Mas a gente só pode atender se nós nos reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos que realmente não somos nada, precisamos dele, nos prostrarmos, pedirmos o perdão depois de se arrepender, e agora pedirmos a ele força para vivermos em conformidade com aquilo que ele determina, e em conformidade com o exemplo que Jesus Cristo nos deu. Afinal de contas, foi para isso que ele morreu, para mostrar para nós que é possível ser obediente em todas as coisas.